O técnico do Botafogo, Luiz Castro, concedeu uma entrevista para o jornal Record, lá de Portugal. E olha, sempre muito sincero. Deixa eu arrumar a câmera aqui, que ela tá um pouquinho torta. Opa, vocês viram aqui uma parte aqui do meu estúdio. Vamos voltar aqui. Tem minha garrafinha d'água. Mais uma entrevista ao estilo Luiz Castro, bastante sincera, sem meias verdades, e dando ali a sua opinião sobre este momento do Botafogo, sobre sua passagem pelo Alvinegro. Vou ler aqui as aspas do treinador e também dar a minha opinião a respeito de tudo aquilo que ele falou para o site português. Mas antes, você vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp e vai dar aquela moral sempre para o canal do TF. A entrevista com o Felipe Gabriel já está disponível lá no Resenha com TF. Depois de vários problemas, finalmente conseguimos colocar a entrevista em ordem. Link aqui embaixo na nossa descrição. Inscrevam-se lá no Resenha, inscrevam-se também aqui no canal do TF. O técnico português falou que foi assim, digamos que admitiu as dificuldades que ele está tendo nesse começo de trabalho no Botafogo, também falou da dificuldade no Campeonato Brasileiro, da estrutura do clube. E vou ler aqui as aspas do treinador para a gente debater em nosso almoço com o TF. Primeiramente, ele fala em relação ao futuro do Botafogo, que ele considera como bastante promissor. São de domínio público as dificuldades em que o Botafogo se encontrava e se encontra. Em 6 meses, poucas coisas foram resolvidas. Para o clube caminhar em direção a um patamar de sucesso, há muitas etapas a ultrapassar. O clube não tem um centro de treinamentos, tem uma academia espalhada por vários locais, tem um problema de organização. Isso provoca dificuldades no dia a dia para que os jogadores de qualidade consigam evoluir nos escalões da base. O que ele quis dizer em relação a isso, né? Você ter um centro de treinamentos e uma academia espalhada. Por quê? As categorias ali, sub-20, sub-17, sub-15... estão no Lunier. Você tem o Sub-23 que treina lá no campo anexo do Newton Santos. Então você não tem um padrão. Todos não estão juntos. Você não tem como trocar, como houve ontem lá no CT Lunier, onde vários profissionais estiveram juntos, trocaram ideias, houve ali uma apresentação. Você não tem como ter essa integração. E isso é um problema que o próprio Luiz Castro falou. Outro detalhe é que ele coloca, né? As dificuldades foram muitas, foram muito além do que eu esperava. Não pensava que não teria campo para treinar, só para exemplificar. Os jogadores trocavam-se, né, no caso, há 2 semanas, a esta parte num balneário, no vestiário, né? Coloca balneário, mas focar aqui no vestiário. Não tínhamos um vestiário comum. Tinham que se trocar de forma separada até então. E ele também comenta em relação aos reforços que chegaram durante a temporada, mas destacou assim os lados positivos do time. Tivemos muitas pessoas que nos apoiaram no dia a dia e que perceberam as dificuldades e nos estão ajudando a colocar o Botafogo no caminho certo. Nos últimos 5 jogos, somos a 6ª equipe com mais pontos no Brasileirão. Nos últimos 9 jogos, perdemos 2 vezes por 1-0. Podíamos ter feito melhor? Ter vencido os jogos todos? Sim. Mas nunca voltamos as costas ao trabalho. Nunca saímos de um estádio e pensamos que podíamos ter dado mais em termos físicos. Entrega nunca nos faltou. E ele também falou do John Textor elogiando o empresário norte-americano. John Textor tem sido muito importante, tem dado muito apoio à equipe de futebol e ao Botafogo. Tem estado diretamente ao lado da equipe. Tem confiado no trabalho diário de todos. Tem consciência clara das dificuldades que temos, confio muito nele, pois demonstra acreditar muito em mim e essa confiança me dá muito conforto nos momentos difíceis. Ele também acredita que o Botafogo está no caminho certo e ainda tem bastante passos a percorrer. Vamos por parte. A torcida está no direito de entender que, perante a entrada de jogadores, temos que melhorar os resultados. Penso exatamente como os nossos torcedores. Ou seja, a entrada de jogadores levará a equipe à melhoria de resultados. Depois, John Textor me disse que o clube, se ele evoluísse e pudesse no futuro atingir títulos, uma reconstrução na base do clube, uma reconstrução da equipe com a vinda de muitos reforços, a construção de um centro de treinamentos que servisse a exigências de uma equipe que quer chegar no topo do Brasil.
Foi com tudo isso na cabeça que optei pelo Botafogo. E ele disse que confia no processo também. Não envio recados, nem faço promessas. O que posso oferecer é que penso para o futuro do Botafogo. Não quero prometer nada, quero viver em paz. Quero ter o adepto como parte da família Botafogo. Sei que um dia irei partir do clube, sairei do Brasil e sairei da família Botafogo. Mas o torcedor, esse nunca sairá. E o que eu mais quero é que todos juntos possamos formar uma grande família. Fazer crescer o clube a cada momento. Tenha consciência do que vou dizer. O Botafogo tem todas as condições para crescer e ser uma equipe que lute por coisas cada vez maiores no futebol brasileiro. A união será fundamental para que isso aconteça. Não consigo expressar através de palavras a emoção que tive ao chegar ao clube. Não consigo expressar o que senti quando vim representar uma equipe onde jogadores como Garrincha, Didi e Zagallo, entre tantos outros, atuaram. Para mim, é uma honra, um prazer e um privilégio de pertencer à família Botafogo. Entrevista ao modo Luiz Castro. Bem sincera, bem franca, colocando todos os pontos. O Castro, ele fala aquilo que pensa. A gente já vê isso desde que ele chegou no Botafogo. Ele não esconde, ele não tem meias palavras. Sobre a estrutura, ele está acostumado Ele passou a vida dele acostumado com as melhores estruturas de treinos, com os melhores campos, com os melhores vestiários, com tudo de bom e do melhor. E chega no Botafogo e a gente sabe que nada é do bom e do melhor. Se a gente falasse aqui o contrário, estaríamos sendo totalmente levianos. Eu estaria sendo leviano com vocês, falando, o Botafogo tem uma estrutura boa. Não. CT Lunier tem campos ali que tem condições, não são campos ruins. A estrutura do Botafogo é melhor nesse ano do que era o ano passado, convenhamos, isso é um ponto. Mas para o Luiz Castro é uma estrutura ruim, por causa de tudo que ele viveu na Europa. Ele não viveu uma estrutura deficitária, com um vestiário ruim, com um campo que às vezes não está do nível que ele quer. E isso a gente tem que aceitar, porque quando o Textor contratou o treinador, ele tinha essas exigências. Em 6 meses, pouca coisa mudou, segundo o próprio Luiz Castro. Mas agora a tendência para o ano de 2023 é que o Botafogo invista muito em estrutura, com ali a resolução dos problemas com o CT Lunier, ali a questão dos terrenos, as questões dos terrenos que estão sendo resolvidas ali com o prefeito Eduardo Paes e também com o John Textor, para que a próxima temporada já seja diferente, para que nós não tenhamos tantos problemas em relação à parte da estrutura. Foi sincera a entrevista do Luiz Castro, ele realmente se surpreendeu com o que ele encontrou aqui. Eu acho que ele esperava que fosse ruim, mas não fosse tão ruim todos os pontos que ele encontrou. Se a gente falasse que fosse bom, que fosse uma boa estrutura, estaremos mentindo, porque o Botafogo não tem uma boa estrutura e agora que está melhorando um pouco. Vamos torcer que em 2023 tudo esteja melhor do que está hoje. Curtiram as falas do técnico Luiz Castro? Falei aqui tudinho que ele comentou lá no site português. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem, entrem nos seus grupos WhatsApp, é muito importante que outras pessoas conheçam o canal do TF. Olha aqui, gente, dei uma pancada ali na quininha aqui, ó. Aqui, ó. E olha só, causou um estrago na minha testa. Tô bem, né? Brincadeira. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. Fogo neles, pra cima deles. Fogão, sempre fogão. Valeu, fui. Fogo! Fui!